quero muito agradecer, né, dar boa tarde a todas as pessoas que organizam, que estão fazendo o curso, né, especialmente o pessoal da Casa Sul Carneiro, aqui na pessoa da Gabriela, né, Pereira da Gaia e da Bianca Santana. São pessoas que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas que têm um apreço, um bem-querer enorme. Quando a gente faz parte de um curso como esse, acho que, aliás, eu nunca fiz parte de um curso como esse, que você gostaria de estar assistindo algumas das pessoas e não tendo que ministrar nada. Eu poderia ver Leda quantas vezes fosse, então, mas eu não perguntei, né, muito assim, o porquê desse tema, o porquê nessa sequência. Eu perguntei mais sobre o público e então eu fiz na verdade me foi soprado no ouvido, né? Então eu fiz um processo que tem a ver com a questão, sim, né, do território da narrativa, dos territórios como espaços definidos, espaços de grupos. Eu sou um pesquisador, um professor de geografia, está aqui a minha mãe, que não deixa nem eu me afastar um centímetro do que eu digo, né, Zane? E mas também como essa narrativa, como eu imaginava que vocês deviam discutir na oralidade, mas também quando a narrativa nos é dita por determinadas pessoas autorizadas, pessoas de dentro das comunidades, que a gente segura essa palavra, entendeu? Que a gente não fale tudo, que não deixe a tramela solta, entendeu? Porque no mundo da fala, escrita, internet, parece que a gente pode botar tudo neste mundo e mais um pouco, né? E nem antes disso se podia imaginar agora, né? Então, eu né, faço pesquisa há muitos anos, pesquisas, vamos dizer assim, com determinados contornos acadêmicos, né? Mas elas só foram feitas porque nós éramos pessoas do movimento negro, de Fortaleza, de outros lugares, que queríamos pesquisar as nossas realidades, as nossas comunidades. Então, sempre fui dessas duas comunidades epistêmicas, a academia e o movimento negro. E depois de muito andar com uma família que eu conheço há quase 40 anos, ano que vem faz 40 anos que eu conheço essa família negra, numa comunidade de favela, no movimento social, depois morando nessa comunidade, depois indo para as comunidades rurais, e eles estão em outros estados do país, eu conheço pelo menos 4. Agora eles têm um grupo de WhatsApp que eu não faço parte, eu não sou da família, mas eu tenho acesso a uma parte do que reproduziram. Eu fui aprendendo muito disso com essas pessoas, né, que também são, né, eu gosto muito dessa palavra, faróis, como são os autores e as autoras que a gente lê, né, e algumas dessas pessoas, dessas comunidades, elas realmente me deram o regra com passo, elas me fizeram, elas disseram assim, não é assim, é assim, e eu não tinha visto aquilo em autor nenhum, lugar nenhum, era com elas mesmas, e eu segui, eu sempre trago essa referência, né? A outra coisa, assim, talvez eu tenha que fazer um ganchinho para explicitar algo que eu não ia mexer, mas como a última aula foi Leda, né? E Leda eu sou um antes e outro depois de um certo encontro com ela, que eu moro em Goiás tem 20 anos, e desde que eu cheguei eu fui para as congadas do sudeste do estado, fronteira com Minas, com Catalão, Uberlândia, festas de 5.000 dançadores de Congo, que não tem a menor visibilidade nacional, porque minha primeira orientanda de mestrado, o pai dela era irmão de honra de uma irmandade dessas. E ele disse assim, vou te colocar no miolo da coisa. Aí me levou lá para dentro daqueles antigos termos, daqueles senhores e senhoras. Eu comecei a orientar trabalhos. Depois eu conheci Leda numa banca sobre congos do Ceará, ou seja, os congos menos conhecidos ainda, né? E descobrimos que nós somos amigos há milênios. E
foi muito importante assim, ela me chamou a atenção de uma coisa que eu estava repetindo completamente equivocada, minhas orientações também, né? E aí eu fui encontrar os reinados, que eu não andava com os reis nem com as rainhas. E Leda é rainha. Leda é rainha de Santa Efigênia. Ela não é rainha de Congo, mas ela é rainha de Santa Efigênia, que é um cargo específico. Ela herdou da mãe, tem um vídeo, Reis Negros, muito bonito, né? Que é a passagem, a dúvida se ela vai aceitar ou não o cargo e tal. E aí, de fato, eu passei, né? Pelo menos eu me tornei amigo de um rei, vamos dizer assim, né? E foi nos congados e nos reinados que eu consegui mais do que impulso, estímulo para fazer muitas coisas que eu faço hoje, dar aula de geografia da África, trabalhar com o corpo, o canto nas minhas aulas, porque tudo está numa congada dessas, entendeu? Então, realmente, de fato, claro que está no samba, é óbvio que está no samba, é óbvio que está em outras expressões de negros do país inteiro, mas, assim, foi diferente eu observar tendo aquela palavra ali do meu lado e as de Edmilson, que eu nem sei dizer o que Edmilson também significa para mim, é um grande irmão, um grande amado. A gente nunca nem se viu pessoalmente. Ele prefaciou meu livro de poesias, me deu um soco, aí deu um nocaute. Aí eu vou fazer uma digressãozinha, porque eu pertenço a essa linhagem, eu fui trazido para ela, talvez eu já pertencia a essa linhagem com Angola desde criança. Eu sou de Fortaleza, o carnaval passava na minha rua, os maracatus passavam na minha rua, maracatus cheios de questões, como os do Ceará, que pintam o rosto de preto. Ninguém me deixava entrar, porque eles eram macumbeiros, não é? E eu não juntava a Igreja do Rosário dos Pretos, que eu via sempre no centro, com o maracatu, não é? Com uma série de outras coisas que eu ouvia falar no país. E hoje eu comecei a fazer essa trama, hoje que eu digo que já tenho uns 10 anos, eu devo tudo a essas pessoas, entendeu? Aos antigos mestres com quem eu trabalhei nas congadas, às presidentas das irmandades, né? A gente jovem, eu tenho mestres jovens, assim, e eu também hoje pertenço a duas irmandades, então é algo que eu não fico evidenciando muito, mas o ano passado, esse ano, quando eu fui convidado para fazer parte do congado, né, talvez assim, um dos mais olhados, né, o de Ouro Preto, aquelas coisas que vocês perguntam por que eu fui chamado para isso, então, né, por que eu estou aqui numa live com o congado de Ouro Preto, né, e foi muito especial, né. Então eu agradeço muito a quem me colocou nesse lugar, e sempre tem a ver com a questão dessa narrativa, dessa palavra, ou falada ou cantada. Então é isso que eu vou falar um pouco hoje. E a gente fala muito assim, ancestralidade, né? Ancestralidade é uma palavra que, no meu entendimento, vem do mundo afro-brasileiro, do mundo negro de terreiro. Na verdade, ela não veio nem do movimento negro, ela veio de terreiro, né? Não sei se o Linde concorda. Entrou inclusive para a universidade, entrou aqui, principalmente com a, né, a aval, vamos dizer assim, da lei da 639, ela entrou bastante. O historiador discutia memória, história, não discutia ancestralidade. Nem sei se discute, que eu li na minha tese sobre história e memória, não li sobre ancestralidade, não é? Só que também, como o tempo, né, passa, nós já temos comunidades contemporâneas que já são antigas, e os movimentos negros já têm mais de 40 anos. Entendeu? Né? Então, nós estamos vivendo um tempo muito interessante, né? Várias gerações, alguns em atrito, outros nem tanto, ainda bem, com movimentos e realidades contemporâneas, assim, né, de anos 70 para cá. Outras realidades que estão aí também, mas elas têm mais, são centenárias, né? Aí não preciso falar, mas os terreiros, os congados, os reinados, os maracatus, né, os marabachos e tal. E o antes, né? Então, assim, aí eu já fui chamado umas 2 vezes esse ano de ancestral vivo. Posso até ter sido colocado nesse caminho, não vou me colocar que eu não sou. Mas, assim, eu acho que a gente tem que conversar um pouco sobre essas temporalidades, entendeu? Não para distinguir de uma forma mecânica ocidental
o que é ancestral, o que é histórico, o que é contemporâneo. Mas é que essas palavras, para mim, são distintas. Não uso uma palavra que foi dita, datada, eu identifico, ela circula, eu digo assim, é de Beatriz, é de Sueli. Outra coisa são palavras que vêm dos mais velhos, das mais velhas, e são tão fortes quanto, né? E outra coisa são outras ainda mais antigas, né? E que às vezes são mais fortes, que às vezes balizam melhor, e que não sei se, né, pelo menos eu estou revendo um pouco aqui para hoje, um pouco que eu estudei, se as teorias ocidentais captam isso, né, da história da antropologia, sabe? Eu fiz um roteiro, vou entrar nele, assim vai ter coisa que vocês já viram, né? E é isso. Vamos lá, Gaia, me ajuda aí. Será que tem como ampliar um pouquinho, Gaia? Deixa eu ver aqui. Melhorou. Uhum. Dá para ir. E se alguém quiser as referências que eu estou colocando aqui, eu passo no final. Menos o último slide. Então, eu dei um título, né? Narrativas, territórios narrativos ancestrais, contemporâneas e históricas. Eu já expliquei, pode passar. Provavelmente vocês já viram falar muito de Muniz aí, né, durante o curso. Eu vivo sempre relendo alguns livros de Muniz Sodré, que são livros diretamente sobre território, corpo e cultura, né? Na sequência, Samba, o Dono do Corpo, A Verdade Seduzida e Terreira Cidade, né? Terreira Cidade é um livro, o Muniz, Edmilson Pereira, eles fazem uma coisa que a Leda faz também, mas nem tanto. Eles partem de uma das nossas direções de pensamento negro-africana, no caso, Muniz, a Nagô-Yorubá, e vão tecendo, né, a sua teoria. Às vezes em confronto ou consonância com alguma teoria greco-romana ocidental, no caso de Muniz. Edmilson também faz isso. Leda nem tanto, né? Mas Leda e Edmilson fazem com a matriz com o Angola. Nossas duas grandes geopolíticas do conhecimento. Eu entendo que nós temos outras, né, pessoas que são queméticas, né, africanas, do Egito, tem panafricanistas, mas eu falo daquilo que está na base dessas culturas negro-africanas brasileiras, né, dos povos como Angola e dos povos Nagô-Yorubá. E nesse livro ele fala muito do território, que ele é um lugar próprio, né? Um lugar construído, conquistado, né? Define isso de muitas vezes. Ele rejeita uma definição pronta, fechada. Isso é algo que eu gosto muito, né, para um acadêmico. E ele diz assim, né? Pode-se falar na dimensão territorial, na lógica do lugar, de uma cultura, de como função de base de sua estrutura dinâmica global. Nela, o território e suas articulações socioculturais aparecem como uma categoria com dinâmica própria e irredutível. As representações que convertem em puro receptáculo de formas e significações, né? Tem uma dinâmica que não se submete a essa definição fechada. É precisamente no que foge às finalidades macrocósmicas estabelecidas pelo império do sentido da verdade universal que se assentam as bases de uma sociabilidade popular, ou seja, as bases de busca de lugares próprios, adequados à expansão do grupo. Eu acho que nunca consegui escrever o que eu penso para quem é diaspórico, né, e com todo o peso, né, que às vezes a palavra diáspora não carrega, para quem foi raptado, porque não houve sequestro teria tido pago, né, um resgate, transplantado e ainda passou por outras violências. Construir lugar, diz, não é qualquer coisa. Então, você construir um quilombo
construir um terreiro, não é? Construir aqueles 4 casas que se abre um quintal comum, uma quadra, ali vai nascer um bloco afro, um congado, né? Aquele é um composto arquitetônico que na Nigéria também se tem, né? Casa das Minas é assim, são 2 arquiteturas distintas que se tornam uma só e tal. Meu filho aqui é Nagô, ali é Urubá, que é do Benin, tal, não sei o quê. Então, elas falam assim, né? É uma só, mas, né, compartilhada pela memória das mulheres africanas que vieram. Nós já temos lugares mais que centenários, né, lugares próprios da comunidade negra e, portanto, nós temos uma dinâmica, né, de feitura, de expressão, de silêncio, de explosão da palavra nesses lugares, né? Há palavras que estão muito ligadas a esses lugares, né? Não vou dizer que estão unicamente coladas, mas né, já já eu digo melhor o que eu quero. Pode passar, né? Né, já foi citado Amadou Rampatebá, que era griot também. Essa questão da oralidade da escrita eu coloquei aqui, mas não é nem para rever o texto de fundamental dele, que é uma coisa que eu gostaria de dizer, né, que antes de escrever a gente lembra, né? Um dia um professor, um antropólogo, trabalha com muitas questões, sociedades indígenas e outras. Eu disse assim, eu disse que nossas narrativas, nossas vidas eram muito orais, pouco era registrado. Ele disse, não, mas eu falei, não, a gente fala muito. Eu dou aula, eu não fico registrando minhas aulas, por exemplo. Aqui tudo bem, entendo a situação, mas minhas aulas não deixo gravar, porque eu falo assim, quando era no presencial você gravava aula, quando você perdia você corria atrás de quem? Puxa, não vai gravar não, né? E tal. E aí, mas tá vendo, a gente é muito oral, a gente é muito gestual, mas há algo que fez com que, não sei em que temporalidade, aí a gente começou a dizer assim, os ocidentais são das escritas, os outros são da oralidade, entendeu? Isso é uma armadilha. Nós não somos só escrituralidade, nós somos o corpo, visualidade, arquitetura, entendeu? Comida, tudo respira, tudo fala, entendeu? Não é? Agora, entendo que, por exemplo, né, eu trabalho aqui, né, tenho um local que eu, né, elegi como trabalho, leio, escrevo, sento, leio, escrevo. Mas se eu não escutar música, todos os dias as cigarras cantando de manhã e de tarde, eu dizer, cadê esse poema para essas cigarras que elas não sopram no meu ouvido, entendeu? Eu não sou nada, eu estou existindo aqui só para fazer o maquinário do meu serviço, entendeu? E o maquinário do meu serviço também não é só isso. São pessoas que estão na minha frente, são jovens, não é, tem os colegas, então assim, mas acho que tem que ter cuidado, muito cuidado com esse jogo oralidade escrita, né? Eu entendo, também estou aqui, né, no território da palavra, vamos falar dela, assim, mas cuidado com os dilemas assim muito simplistas, né? Por exemplo, assim, né, a gente tem que quando a gente conhece, né, as pessoas mais velhas dos lugares, as pessoas mais sapientes, né? Às vezes a gente quer gravar tudo que elas falam, será? Entendeu? Eu conheci uma senhora com 90 anos, 89, Dona Juscelina Gomes, no norte do Tocantins, Bico do Papagaio, uma área que me altera o cérebro quando eu chego lá, porque Guerreira do Araguaia, Trouxe de Libertação, Padre Josinho, não sei o quê, os índios Carajá. E ela estava esperando que eu falasse, era um antropólogo, não sei porquê, estava uma mesa armada lá e tal. E eu, né, vi várias coisas, não vai dar para contar essa história aqui, mas eu vi uma imagem de uma figura muito popular que não era comum no norte de Goiás, né, no norte de Goiás. E eu comecei a perguntar, e era Parecis.
Então eu toquei no coração dela, porque ela era romeira do Padre Cícero, né? São negros quilombolas que construíram... Negros romeiros do Padre Cícero, procurando as bandeiras verdes, construíram quilombos do norte de Goiás. Estou orientando agora um doutorado sobre isso. Mas o que me interessa é que vocês vão entender rapidinho. Ela faz uma dança, né? Aí fazia, né? E tal. Ela tem muitas coisas. Ela tem uns negócios que não dou conta, não. Até cada pra Isabela tem. E aí ela disse assim: meu filho, o povo se incomoda porque eu, no meio da reza eu danço. Eu rezo, mas eu rebolo. Quando ela disse eu rezo, mas eu rebolo, ou seja, ainda usou essa palavra, né? Ou africana, ou de origem africana, eu falei assim: gente, essa pessoa definiu o catolicismo negro. Eu rezo e eu rebolo. Eu não consigo escrever mais nada antes de depois, se não citar isso, sobre Congado, entendeu? Eu queria conversar isso com Leda, porque é a síntese. Quem é que entra em igreja tocando tambor? Não é manifestação indígena europeia, sinto muito. E ainda é cantando. Aí, Mafone, tem uma coisa que acho que espero que esteja sendo superada. Tinha uma versão do movimento negro dos anos 80 que dizia que a Congada era submissa porque era católica, entendeu? Que era subserviente ao catolicismo. Eles são donos daquelas capelas, fazem o que querem. A capela de Catalão está na mão da Irmandade, a capela da Vila que eu faço parte aqui está na mão da Irmandade, a Irmandade virou a planta da capela, agora fez outra. Entendeu? Ainda se pede licença ao padre para entrar, essa foi uma das discussões lá em Ouro Preto. Pede-se, mas assim. Então, com padre ou sem padre, ano que vem sai de novo, ano que vem sai de novo, porque se está celebrando uma coisa, que, como diz no vídeo, né, uma senhora lá da Leda, diz assim: meu filho, isso aqui é antes do mundo, e é antes de ter Brasil. Faz as contas. O Reino do Congo foi alcançado por Portugal em 1482, portanto, é antes de ter Brasil. Me desculpa, entendeu? Né? Quando eles chegam lá, os missionários ficam loucos, porque já tem Ser Supremo, o Alto Baixo, a Calunga, né, separando o mundo dos mortos dos vivos. Como é que chama a bebida para fechar corpo aqui em Catalão? Catalão, Goiás. Assim. Chama Calunga a bebida. Entendeu? Chama Calunga a bebida. Então, assim, é por isso que eu digo para vocês que virei outra figura depois que entrei para esse mundo aqui. Também foi permitido ver e tal, eu vi também. Né? Então, assim, esses lugares, eles têm esses lugares tanto fixos como um quilombo, né, quanto a Congada em trânsito, mas ela tem também suas capelas, né, seus lugares, as casas, né, de pessoas de referência, que às vezes a gente tem que passar por aquela casa, ou seja, aquele ancestral de fato, aí nós temos que passar por aquela casa e cantar nela. Tem palavras que são preferencialmente proferidas ali, entendeu? Né? Então eu trago isso para a gente pensar assim, não é para dizer que os projetos de vocês têm que ser A ou B, né? Não estamos falando só de academia aqui, né? Mas estamos falando sei lá, de um roteiro aí que me veio à cabeça. Por favor, Gaia, próximo. E aí, né, Mãe Estela de Oxóssi, no livro dela Meu Tempo é Agora, ela diz assim, falando do iniciado, não está falando de todas as pessoas, né, do axé. A fala do iniciado é carregada de axé, portanto da força vital. Por isso ele precisa falar pouco, a fim de concentrar a sua energia. Deve policiar a sua linguagem. Pensamentos bons geram boas palavras, as quais não são para serem jogadas ao vento. Devemos preservar todo o esforço de nossos ancestrais, sempre através do bem e da verdade. Né? Eu sou uma criança, né, ainda nesse mundo, mesmo já tendo sido iniciado, mas uma vez um rapaz perguntando para o Pai de Santo, falou assim: olha, rapaz, aqui perguntar é muito bom, mas perguntar demais não é. Eu expliquei para ele que aquela coisa não é parar, né? Falei, perguntar é bom, perguntar demais não é, porque foi assim que eu, né, aprendi. Aí eu estava com duas senhoras lá em Santos Caetano, quilombo do Ceará, que data do final do século XIX, e elas estavam narrando, né, perguntando da consciência negra, que foi gente do movimento negro de Salvador, gente muito importante e tal, que levou essa ideia, a ideia de negro como uma situação positiva, eles trabalhavam com preto, mas era, né, outras conotações. E não é essa senhora que está aí, essa aí é a última. Dona Alice diz assim, eu falei, Alice, uma voltada à consciência negra, antes de, né, de T, do F, veio alguém aqui antes deles, como começou mesmo? Você se lembra a primeira vez que alguém falou disso aqui? Me lembro. Ah,
né? Foi a primeira que trouxe a abertura da consciência negra. Foi como é que foi esse trabalho? Rapaz, ela brincava com a gente, é uma comunidade católica, que não tem, vamos dizer assim, o que a gente imagina que seja, né, afro-brasileiro em termos de cosmovisão ou religiosidade. Tem de outra forma. Ela brincava com a gente. Veio outras cantigas diferentes, veio as cantigas, né, vieram com ela. Aí a gente até pensava que era um tipo de macumba, aí o povo ficava cismado, a gente foi trabalhando para descobrir. Era a festa que ela fazia, no Dia da Consciência Negra, por exemplo. E pronto, eu não sei mais não, só tem de ficar até aí mesmo, até onde a gente se lembrou. Ok? Né? A narradora, no meio da palavra, curioso, imagina as perguntas de antes que eu tinha feito, né? E Alice, uma grande querida, pessoa que eu visitava todo fim de tarde, saudosa, né? Eu disse assim, nem tudo é para estar, né? Na tramela solta, na perguntação, né? E tal. Aí, para arrematar, no começo do meu doutorado, antes, acho que estava na virada, eu ampliei o número de comunidades, nós todas aparentadas, né? E fui ver tia Santa, que dava entrevista, não gostava muito de foto, não. Disse, meu filho, suas fotos não servem nem para documento. E aí, ela não aparecia em todo canto. Eu falei, gente, será que é assim que meu avô era invisível e tal? Mas eu tive acesso, né? Então, fiquei próximo, assim, né? Aí um dia ela me contou muitas coisas. Eu falei assim, mas a senhora não tinha me falado isso antes. Ela disse, eu não falei tudo, que era para a palavra ser mais curta. Claro, já sabia que as coisas, né, são limitadas, mas assim, não dessa forma, entendeu? Nessa palavra territorializada, entendeu? Naqueles lugares era importante que eu não saísse querendo, né? Não se falava de escravidão, por exemplo, falava-se da Guerra do Paraguai, que nesse período nós falava de escravidão. Então, assim, foi um longo aprendizado com essas mulheres, com os homens também. Teve um de 90 anos, que trabalhei com ele até os 93, que foi um primor, assim. E mas a que veio foi a vertente feminina mesmo hoje. Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto falta no mundo da pesquisa, porque eu acho que tem uma coisa de querer gravar, de querer ver, de querer fotografar, sabe? Que eu acho que é preciso pensar se não dá para ser mais curto, sabe? Também. Pode passar. Narrativas negras faladas e cantadas, né? Ancestrais, históricas e contemporâneas. No filme Euribe, a atriz diz assim, está tocando um toque de Angola, né? Algumas coisas da cultura negra que não estão sendo registradas. Como, por exemplo, uma frase como essa que é da Capoeira de Angola, que diz, estou chegando devagar. Isso é uma coisa que está muito no ethos da comunidade negra, no meu comportamento físico, psicológico, diante do real. Então ele chega devagar, ele chega se dando, meu amigo, meu companheiro, eu vou chegando devagar. Em 80, dona Ivone já tinha gravado, né? Foram me chamar, estou aqui, o que que há, né? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão, devagarinho, alguém me avisou para pisar nesse chão, devagarinho. E tem um canto, que é de um bando de candomblé de coco, Nordeste é relativamente conhecido, de quilombo também, terra alheia, pisando no chão devagar. Né? Eu penso que isso é uma das questões mais importantes, né? E se é pisar no chão devagar, também não é chegar perguntando, né? Chegar falando, né? Aqui vocês são quilombo, é? Né? Como eu já vi, né? Eu conheci um rapaz, músico, viajando com ele, um antropólogo para uma comunidade, ele queria definir qual era a comunidade pela região cultural, ou seja, antes de ver. Eu falei, não é melhor a gente chegar lá? Né? Mas é isso, né? A gente às vezes tem tantos mapas, tem tantas trilhas, tem tanto palavreado, né? Que parece que é só mais um naquela comunidade, não, né? No caso, eu devia ter colocado a foto dela aqui, né, de Dona Juscelina, mas eu vou terminar falando com ela. Pode passar. Ai, 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 meu irmão. Então, Edmilson, ele tinha uma grande companheira de pesquisa, Núbia Gomes, que faleceu, ele publicou todos os livros dela junto, posterior. Eles desenvolveram uma expressão chamada canto-poemas. Canto-poemas são esses
cantos tradicionais negros, né, ou afro-brasileiros, cantados na rua, cantados em fila, cantados em cortejo. Os cantos de congado, né, os cantos de maracatu, por exemplo, podem ser os cantos poemas. Já não o samba enredo, porque aí o samba enredo já toma outra métrica, né, outra assim. Também não é qualquer canto popular, não é repente. São esses cantos dessas expressões, né? Eu conheço quase nada do Mar Abaixo, do Amapá, né? Tambor de crioula, por exemplo, entendeu? Né? Podem ser os cantos do tambor de crioula também, né? Do jongo, claro, obviamente, né? Então, a gente já tem pelo menos, não o país inteiro, mas um mapa mais ampliado, né? De expressões em que o canto poema é dito. Então, eles trazem os mitos, trazem histórias de vida, eles contam da própria expressão, né? Elaborações poéticas estruturadas em versos, com esquema variado de rimas, são entoadas pelos devotos. É uma canção de devoto. Por exemplo, entre a congada e o maracatu, já é uma distinção que o maracatu já está no carnaval, já faz tempo. A congada ela não sai do rumo religioso, do enquadramento religioso, né? O maracatu no Ceará, em Pernambuco, saiu, mas a gente sabe só de ler um pouco que não saiu todo, né? Então, assim, na verdade, deve continuar, como a escola de samba também, a escola de samba continua ligada, né? Mas eu estou falando assim, como quem não é de dentro, né? E como quem vê de fora, né? Então, realçamos as vertentes das histórias de vida, das histórias imaginárias, vidas de santos, seres sobrenaturais, conflito entre ricos e pobres, brancos e ricos. A racialização é enorme nas congadas, enorme, enorme, enorme. Não tem essa conversa de mistura, não tem conversa de mistura, não tem. Tem uma autoestima assim, que preto é esse preto é bonito, que preto é esse, ele é o São Benedito. Entendeu? Entendeu? É desse jeito aí para cima. É incrível. Até porque não dá para falar dele, nem Nossa Senhora do Rosário, nem de Santa Efigênia, porque a gente teria que remeter a outras africanidades com mais temporalidades. E agora estou fazendo parte do outro milagre dele, que eu estou tendo que ler italiano, né, para poder entender esse rapaz. O corpo dele está intacto, né, o corpo de São Benedito, em Palermo. Uma moça da minha irmandade já foi lá. Então, os congadeiros, eles realmente não têm problema com isso. Assim, eu achava que eles iam ficar muito impactados e, sei lá, né, ia provocar algum, sei lá, negativo, não sei. Nada. E é incrível como esse santo negro ele é cantado nas Américas, na América, né? Esse santo negro, como ele é cantado. E Dona Lia, já saiu uns dias no Instagram dela. Eu me inspiro minhas músicas na onda do mar. Eu estou para escrever minhas letras na onda do mar. Na praia, a onda vem, apaga, eu acendo. Quando ela vai, que volta, a música está pronta. E eu fiquei pensando, ainda bem que eu não sou de escola de música, porque para teorizar isso daqui não é fácil, né? Não é fácil, né? Não é de uma leveza que se está falando, né? Nem cabe interpretar, na verdade, né? Mas é de dizer que tem a ver com natureza, tem a ver com lugar a palavra, né? Essa palavra cantada, essa palavra da canção, com esse ritmo, né? Esses ritmos. Pode passar. Acho que isso né? A Beatriz fala muito isso, né? Quilombo tem uma história, essa palavra tem uma história, uma tipologia de acordo com a região, de acordo com a época, o tempo, sua relação com o seu território. Pode passar. Passar isso. Um dos últimos textos escritos por Beatriz, está nesse livro que eu organizei, ela resume aquilo que está no filme, quem conhece bem o filme, né? Dizer como que o terreiro é território, tem essa profundidade, o terreiro se articula com o quilombo, se articula com o baile black, com o movimento negro, com a escola de samba. Aqui a teoria dela está concentrada e ela mesma diz que parte da tese dela está no filme. Agindo nos seus locais, seja no terreiro místico, nas comunidades familiares, as favelas, os espaços recreativos, manifestando a música de origem africana, afro-americana ou afro-brasileira, então isso inclui o reggae, a soul music, os povos africanos da América provocam mudanças nas relações raciais e sociais, ocupando o espaço com seu corpo físico,
território existencial, apoderam-se da cidade, reproduzindo-se o modo dos antigos quilombolas, tornando-se como aqueles visíveis ao regime. O quilombo não era nem previsto, né, no esquema colonial, ele não deveria existir. Então, o próprio quilombo existir já é a grande, né, não espere, a grande contra-hegemonia. E esse quilombo, que nas cidades, né, vão se manifestar das irmandades, das escolas, dos cordões, né, tomando-se aqueles visíveis ao regime, fazendo deste um espaço descontínuo no tempo, onde as frinchas, as brechas, provocam linhas de fuga e são elementos de dinamização que geram um meio social específico. Assim se dava com os quilombos e seus similares ao longo da história da América, assim se dá hoje com os grupos negros ou afro-americanos. E, de novo, né, nisso aí tudo, né, não só por várias coisas que vocês já viveram, né, ouviram, né, sabe que tem, né, a palavra está aí. Acho que agora é o final. Então, aí eu não tinha conseguido, né, fazer um roteiro um pouco melhor elaborado. Eu estou fazendo um livro de poemas que chama Palavrado, que é a Palavrado, um poema para os africanos e africanas que chegaram em Goiás, meia Ponte, Pirinópolis, em Ouro Preto, pela mineração, fizeram esse ouro negro. Eu chamo o Chico Rei de brother, mano e tal. Né, e um poema que eu fiz no dia do nascimento do Luiz Gama, tal. E eu estava sem um texto introdutório ao livro, né? O livro tem ilustração de um artista de Petrópolis, o Pedro Cipriano, fala que ele é o Pedro Preto de Petrópolis. Vocês devem conhecer muito Pedro Cipriano, ele está subindo, crescendo, sendo visto. São rasuras, né, nesse apalavrado, nesse palavreado. E aí foi o roteiro que eu fiz para fechar aqui, porque mais eu não conseguia, certo? Então, deixa eu ler por aqui. Há palavras que têm uma história e uma geografia. Aliás, há palavradas. Há palavras que têm uma história e uma geografia. Palavras que não são ditas em qualquer local. Palavras que são ditas ou cantadas nas portas, porteiras, encruzilhadas, na entrada das cidades. Palavras que contêm dúvidas, jamais duvidosas. Palavras que raramente ou nunca são ditas. Palavras que têm ou necessitam de testemunhas. Palavras ditas, dadas, proferidas e que valem por si só. Há palavras que se perderam e ficam esquecidas. Há palavras que podem voltar, voltam com a força que tinham. Há palavras guardadas, secretas, escondidas. Palavras atrás das paredes, debaixo do chão, entre as rochas, debaixo d'água. Palavras que podem ou devem ser repetidas. Palavras que somente são ditas por algumas pessoas. Palavras que somente são ditas para algumas pessoas. Palavras que nos acordam, alertam, avisam. Palavras que embalam, levam ao sono. Palavras pronunciadas muito rápido. Palavras que ficam zunindo. Todas essas palavras vêm das lavras do Ouro Preto. Todas são apalavradas. Era isso, minhas caras e meus caros. Um beijo.